Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Bendita, poderosa, abençoada em Cristo Jesus. Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais em tudo que Deus tem para as nossas vidas. Eu fico muito feliz de poder estar domingo de manhã na igreja. Alguém mais? Tem alguém feliz com Jesus hoje aqui? Tem alguém com fé, com esperança, sabendo que Ele é poderoso para mudar qualquer quadro? Amém? Primeiro culto eu esqueci de falar, essa semana nós estamos fazendo um preenchimento de uma ficha, um formulário de membresia da igreja, para nós sabermos quantos nós somos, quem nós somos. Então, se você ainda não preencheu, se por acaso você não recebeu, nós vamos mandar essa semana pela lista de transmissão da igreja. Você pode preencher, que vai ser muito bom a gente poder organizar melhor a igreja. Quantos veem e percebem que a igreja tem crescido? Né? Então, a cada domingo, a gente não tem conseguido nem deixar as crianças aqui até o final da oferta, tem que sair antes. Tem alguns guerreiros que já estão pensando na possibilidade de um culto à noite. Alguém se interessa por um culto à noite? Né? É benção. E isso também já nos ajudaria. A gente está vendo como é que vai ser feito. A gente está pedindo a Deus o tempo de fazer isso acontecer. Mas Deus está nos guiando a um novo caminho e Ele sempre abre um novo caminho para a gente. O tema da palavra hoje quero falar sobre. O tema não é o sumo sacerdote, você pode colocar, se você quiser, o representante, se você estiver anotando. Mas eu quero falar sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é muito interessante, porque é um paralelo entre o que aconteceu a partir da morte e ressurreição de Jesus com aquilo que acontecia antes. Então, cada livro da Bíblia ele tem uma cidade que é o destino, ou que para quem a carta foi escrita. Se você lê o livro de Efésios, foi escrito para quem morava em Éfeso. Você lê o livro de Coríntios, para quem morava em Corinto. E o livro de Hebreus é para um povo que já era o povo de Deus, era para o povo de Israel, para o povo que conhecia. Então, se Paulo escrevesse o que ele escreveu em Hebreus para a igreja de Roma, eles não iam entender nada. Mas para o povo de Israel faz sentido. E hoje a gente vai entender e você vai sair daqui com a sua fé lá no alto, amém? Essa semana vai ser uma das melhores semanas da sua vida, porque semana que vem vai ser melhor. Quem recebe? Amém? Então nós vamos abrir, eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Nós vamos andar um pouquinho, nós vamos ler um pouquinho. E eu não sei vocês, mas este primeiro louvor, ou esse louvor de hoje foi assim, sobrenatural, sim ou não? Gente, que bênção poderosa, que bom é sentir a presença de Deus, que bom é poder ter, né, experimentar isso. Sei que no segundo culto, a maioria das vezes é mais fácil para mim porque eu estou sem criança. Primeiro culto, a Shayla vem com os meninos, é mais difícil você se concentrar, mas no segundo culto, tem aquela música que fala assim, eu vou subir, subir, subir. Minha avó que cantava essa música, deixa pra lá. Mas eu vou subir, e é isso que acontece no louvor, eu vou subir. Então, o autor de Hebreus, ele fala conosco, ele está nos trazendo quem Jesus é, e todos nós entendemos um pouquinho a figura de um representante. Alguém já foi representante de turma? Levanta a mão aí, por favor, se você já foi representante de turma, né? Como é que acontecia no CEUB? Eu estudava no CEUB, colégio CEUB, depois eu me formei em Direito pelo CEUB também, mas e sempre tinha um representante de turma. O que o representante fazia? Ele ia representar os interesses da turma perante a coordenação ou os professores. E aí botava o nome, vamos colocar lá, Gabriel, fulano, fulano e fulano. E aí a turma votava, né? No ensino médio, era mais comum a gente ter um representante. Na faculdade, eram poucos que queriam ser. Então, quem queria ser, já era agraciado com o cargo. Agora, a Bíblia fala de um representante que existia. Falando em representante, todos nós votamos ano passado, escolhemos representantes para nos representarem, sim ou não? Então tá aí, o governo mudou, o governo de Brasília mudou e nós estamos orando para que dê tudo certo. Agora, Deus, ele se comunicava com o homem através de um representante. E aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 4, nos mostra quem era esse representante, ok? Abra lá Hebreus capítulo 5, versículo 4. Deus está mostrando quem era essa pessoa e o que ela faria. Diz assim, ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Então Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote. Que honra é essa que ele está falando? A honra de você ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante de Israel. Era a pessoa que representava todo Israel diante de Deus, e o autor de Hebreus está dizendo, ora, ninguém toma essa honra se não for escolhido por Deus. Então Deus está dizendo que ele escolheria
quem seria o sumo sacerdote. E antes disso, eu estou vendo aqui a pastora Lu conversando com o Saulo, eu quero orar por ele, que foi aniversário dele ontem. Eu já ia esquecer de novo, vem aqui, Saulo, querido. Ela deve estar dizendo assim, meu filho, a gente tem que ir, o pastor falou que ia orar por você. E esqueceu de novo. Quantos gostam do Saulo? Quantos são abençoados pela vida dele? Canta, Saulo. Tô brincando. Vamos orar. Pai, toma a vida do Saulo em tuas mãos. Obrigado, Deus, pelo 24º aniversário dele. Ele tem crescido, ele tem se doado, servido. Nós queremos orar, abençoar a vida dele. Toma o namoro com a Isabel, toma os sonhos, toma a voz, toma os dedos, que da vida dele saia uma nova canção de amor, uma nova canção que traga paixão ao Brasil, que muitos possam ver e conhecer Jesus através dele. Jesus, muito obrigado por ele. Nós o amamos em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Se alguém fez aniversário ontem ou hoje, recebe os parabéns. Agora você pode ir com Deus. Se ele ficar até agora só para orar por ele, ele veio no primeiro culto. Então Deus, ele escolheu o sumo sacerdote, que no caso era Arão, para ser a pessoa que representaria o povo diante de Deus. Isso é muito poderoso. Eu quero falar um pouco disso, gente. Presta atenção, fica comigo, porque no final desse culto você vai estar dando glória a Deus. Então, quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era uma pessoa, então, escolhida por Deus, como a gente viu, não era escolhida por homens, para representar o povo. Esse sumo sacerdote, ele tinha uma série de deveres para que ele pudesse representar o povo. E a vida dele era o seguinte: se o sumo sacerdote fosse aceito, o povo seria aceito. Se o sumo sacerdote não fosse aceito, o povo não seria aceito. Então, todo o povo olhava muito para esse sumo sacerdote. Deu para entender até agora? Então, ele tinha que seguir uma vida regrada. E se você pensar comigo, muitos conhecem ou já ouviram falar de Moisés, mas poucos ouviram falar de Arão. Arão, ele não era tão justo como Moisés. Arão, ele tinha cometido erros, ele não teve tantos encontros com Deus. Quando Moisés sobe o monte para receber as tábuas da lei, o que Arão faz? O bezerro de ouro. Aí você pensa, como Deus pode ser gracioso a ponto de escolher um homem que fez um bezerro de ouro em adoração a outros deuses para ser o sumo sacerdote? Gente, se Deus escolheu Arão, ele pode escolher você. É verdade. Então Deus escolhe Arão e não Moisés para mostrar que o sumo sacerdote ele tinha que ser alguém que se identificasse com o povo, ele tinha que ser alguém que soubesse o que o povo estava vivendo. Para quando chegasse na presença de Deus, ele não orasse assim, eles pecaram, Senhor, e eu não. Ele tinha que saber que ele também precisava do perdão, da misericórdia, para se identificar e a partir daí interceder pelo povo. Hebreus fala que o sumo sacerdote fazia duas coisas importantes, que era oferecer tanto dons como sacrifícios, ok? Então aqui eu quero ler com vocês agora Hebreus, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. Aqui nós começamos a nossa pregação. Hebreus capítulo 9, versículo 6 e versículo 7, vai mostrar o que o sumo sacerdote fazia. Ok? Então vamos lá. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entravam continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. Versículo 7. Mas na segunda, só o sumo sacerdote. Então, existiam os sacerdotes e existia o sumo sacerdote. No lugar comum, os sacerdotes entravam. No santíssimo lugar, quem entrava? Só o sumo sacerdote. Vamos para o versículo 7 que fala, mas na segunda, só o sumo sacerdote. Quantas vezes por ano, gente? Uma vez por ano. Não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Dá para você dizer um amém? Então o que acontecia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. Qual era o Santíssimo Lugar? O Santíssimo Lugar era o lugar mais santo da terra até então. Por quê? Porque era lá que a presença de Deus estava. Lá existia a arca, lá existia a tábua dentro da arca, lá existia o propiciatório, existia um monte de coisa. Quando ele passava pelo véu, então ele entrava no Santíssimo Lugar. Como ele entrava no Santíssimo Lugar? Agora vem uma série de coisas que é interessante. Porque esse homem, ele não podia entrar ali como homem, ele tinha que entrar com o sangue dos cordeiros ou dos bodes, ele passava por uma série de rituais, então ele entrava ali, ele passava por uma preparação até entrar lá dentro. Por quê? Porque se ele entrasse sem preparação, o que acontecia? Ele morria. Esse ano não deu pra gente fazer nossa caravana, mas quem sabe ano que vem? Ide em Israel. Quem anima? E nós vamos ver uma série de coisas que é legal, porque ele entrava com um sino. Por que ele entrava com um sino? Ele entrava com sino porque ele orava e falava com Deus a respeito do povo e de si mesmo, andando. Se ele fosse pego fora do padrão, ele morria. Ok?
E o que acontecia com o sininho? Ele parava. E ele entrava com uma corda amarrada, porque ninguém podia entrar lá dentro. Era só ele. Então, se ele morresse, o que a gente tinha que fazer? Puxar a corda. Agora, você imagina a ansiedade do povo como o sumo sacerdote entrava lá dentro. Por quê? Se ele entrasse, falasse com Deus e saísse, meu amigo, é festa. Pode celebrar, porque Deus deu mais um ano de perdão, mais um ano de favor, mais um ano de conquista. Então o povo inteiro olhava para quem? Para o sumo sacerdote. E tinha no sumo sacerdote a esperança de ter chuva, de ter colheita. Então quando o sumo sacerdote entrava, imagina, era a final da Libertadores. Tensão, apreensão, aquele, será que vai? Sabe quando você fica nervoso, assim, meu Deus, agora, será que vai, será que não vai? Então quando o sumo sacerdote saía, festa. Quando o sumo sacerdote morria, choro. Agora você imagina que você tinha um bom sumo sacerdote, beleza? Assim, cara, esse cara é bom. Esse cara sabe fazer o ritual todo. Ele está aí há 30 anos e nunca morreu. E todo mundo, amém. Então ele vai entrar lá, você é confiante. Mas vai que ele morre. Por quê? O sumo sacerdote era escolhido por Deus, mas depois quem assumiu o cargo dele? Os seus filhos. Entendeu? Então não era assim, agora eu escolhi Arão, depois escolhi João. Não, era Arão, e porque eu escolhi Arão, vão ser os filhos de Arão, os filhos dos filhos de Arão. Então assim era a descendência, ou assim que as pessoas assumiam o cargo de sumo sacerdote. Agora imagina que o filho do sumo sacerdote estudou com você. Diga assim, xiii. Imagina que você sabe o que o filho dele fez. Ele morre, aí você fala, agora a gente tem problema. Agora a gente tem problema porque eu sei o que esse menino fez. Fizeram um filme dele dizendo, eu sei o que você fez no verão passado, né? Eu sei o que ele fez, agora a gente está lascado, porque se esse cara é o sumo sacerdote, então Deus vai ter que ter muita misericórdia. O povo vivia numa constante expectativa ou indecisão, não havia segurança, não havia nada que você tivesse uma vida segura. Ano a ano eles tinham que torcer. Ano a ano eles tinham que dizer assim, Deus, será que vai? Então é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele entrava uma vez por ano. Uma das coisas que o sumo sacerdote tinha era que ele não podia suar. Tem alguém aí que sua muito? Eu não poderia nunca ser o sumo sacerdote, vocês iam tudo morrer comigo. Por quê? Porque se ele suasse, isso representava que ele estava entrando na presença de Deus pelo esforço próprio. Então as roupas dele eram uma roupa de linho, formada de tal e tal forma, que ele pudesse estar tranquilo, sem suor. Isso representa, meu querido, que a obra de Deus na sua vida vai ser feita sem suor. Vai ser feita na graça, na alegria. Vai ser feita você sabendo que você se rende a Deus e é Ele que faz as coisas darem certo, é Ele que faz as coisas frutificarem, amém? E tem mais um símbolo interessante que quando Arão quis ser o sumo sacerdote, ou quando eu sou para Arão, outras pessoas queriam ser também. É como se nós fizéssemos uma eleição, e a eleição, por ser um cargo importante, todo mundo queria ser, né? Quem vai ser o presidente? Aí tinham lá 12 pessoas, Deus falou algo engraçado. E Deus falou assim, a vara, cada sacerdote vinha com uma vara, ok? Então ele escolheu 12 tribos, cada príncipe vinha com uma vara, e ele falou assim, a vara que florescer de um dia para o outro, esse é o sacerdote que eu escolhi. Agora, alguém já plantou uma árvore? Já? A senhora plantou uma árvore? Quanto tempo demorou para ela florescer? Muito. Dias? Anos. Anos. E aí Deus falou assim, o poder que existe sobre um sumo sacerdote escolhido é que em um dia pode acontecer o que aconteceria em anos. E eu vou fazer que o sumo sacerdote que eu escolhi, a vara dele vai ter florescido. No dia seguinte, Israel acorda, todo mundo, quem será que Deus escolheu? Quem será que Deus escolheu? Mas eu já tinha dito que era quem? Arão. Então, quando pegou a vara de todo mundo, estava todo mundo com a vara igual. Quando saiu lá a vara de amendoeira, que era propriedade de Arão, tinha flores e frutos. Eu quero declarar sobre a sua vida que no tempo de sequidão e em tempo recorde você vai florescer. Você vai frutificar. Aonde você botar a mão vai ser abençoado. Aquilo que você tocar a favor de Deus sobre você. Então, o que Paulo está lembrando ao povo de Israel, ele está dizendo assim, olha, isso foi o que a gente viveu. Olha que coisa linda, isso foi o que a gente passou. Agora, tudo isso era uma sombra, diga sombra, do que viria. Isso era um símbolo do que aconteceria. E aí agora Paulo começa a trazer a realidade. Posso ouvir um amém? Paulo fala, o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, uns dizem que pode ser Apolo, outros dizem que é Paulo, mas ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Então o autor de Hebreus, ele começa a trazer isso. E eu quero colocar aqui alguns pontos que o sumo sacerdote faz, ok? Antes disso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 10. Hebreus 5, 10. Perdão, pode ser Hebreus 4, 14. Aqui nós vamos começar a pregação. Foi só a introdução para você entender. Hebreus capítulo 4, versículo 14.
Agora, o que que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firme a nossa confissão. Paulo agora está dizendo que o nosso sumo sacerdote não é mais um homem. Paulo agora está dizendo que o sumo sacerdote da igreja é Jesus. Ele está transicionando, dizendo, agora, portanto, a nossa esperança não está mais nos filhos de Arão, nem em alguém que entra de ano a ano. Paulo está dizendo, portanto, nós temos agora um grande sumo sacerdote. Sobre a sua vida, há um grande sumo sacerdote que é Jesus, o próprio Filho de Deus, não é mais o filho de Arão, que penetrou os céus. Então, a primeira diferença que eu quero colocar para vocês e para a gente nessa manhã é que o nosso sumo sacerdote não entrou em um lugar humano, feito por mãos humanas. Ele se apresentou no próprio céu. Quando Jesus vai se apresentar diante de Deus, ele se apresenta nos céus. E o grande sumo sacerdote que nós temos hoje é Jesus. Fala assim, é Jesus. Então ele se apresenta nos céus, e aqui começa o discorrer da nossa vida, ok? Porque agora ele é o nosso sumo sacerdote. Primeiro ponto, para quem está anotando, o sacerdote fala em nosso favor. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 a 6, nós vamos ler. Porque o sumo sacerdote era aquele que se apresentava em favor dos homens. Ele não se apresentava, ele não chegava diante de Deus para o seu próprio interesse. Ele se apresentava pelos outros. E nós temos hoje um sumo sacerdote que fala em nosso respeito. E exatamente agora, meu irmão, minha irmã, Jesus está falando em nossa direção. E essa história que aconteceu na velha aliança com a mulher sunamita, o que acontece com a mulher sunamita? Ela era uma mulher estéril, que era casada, era uma mulher rica, e ela via que Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um tremendo homem de Deus, e ela fala assim, esse homem de Deus, sempre ele cruza por esse caminho, eu vou fazer algo. Eu vou preparar na minha casa um quarto para ele. E sempre que ele for pregar por aí, ele pode dormir aqui. E no quarto ela botou uma cama, uma mesa de estudo, e lá foi. Um dia Eliseu pergunta para ela assim, mulher, o que você está precisando? E ela pensa, ela fala assim, não sei. E Eliseu fala assim, eu sei o que você está precisando, você está precisando de um filho. E ela fala assim, não brinca comigo. Eu imagino que ela já tinha tentado tudo. Ela fala assim, não brinca comigo, não gosto de brincadeira, essa história já me cansou um pouco. E Eliseu fala assim, dentro de um ano você vai ter um filho. E o que aconteceu? Dentro de um ano, ela engravidou, teve o filho dela. Passou um tempo, o filho dela morreu. E aí ela vai correndo para quem? Para Eliseu. E imagina uma mulher brava. Imagina uma mulher, esse é o tipo de mulher que o Cláudio Duarte prega. Que a mulher está tão brava que se o diabo cruzar o caminho dela, ela endemonia o diabo. O diabo foge dela, que ela está tão estressada. E ela chega para Eliseu e fala assim, eu não te pedi, eu não falei que eu não queria um filho, eu não falei que você não briga. Agora o menino morreu. E Eliseu vai até a casa dela, Eliseu ora e o menino ressuscita. Isso é a história até chegar nesse ponto. E aí, nesse ponto, vamos ler. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 a 6. Ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo, levanta-te, vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e peregrinou a terra dos filisteus 7 anos. Mas ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me. Esse já era? E o rei estava falando com Geazi assim, o moço do homem de Deus, peço-te que você me conte algum dos milagres que o homem de Deus tem feito. Agora para um pouco. Eu quero falar rapidamente sobre uma zona de convergência que Deus está criando para você. Deus tem o tempo exato. Nessa versão fala que, acho que é no versículo 3, fala assim, no tempo exato que ela estava chegando, Eliseu estava conversando do rei sobre ela. E agora eu quero colocar para você entender que o que Geazi, está falando para o rei, é exatamente o que Jesus está fazendo por nós, agora. A mulher sai, ela deixa a terra dela, ela era uma mulher rica, imagina quanta coisa ela teve que deixar para trás. E ela acredita na palavra do homem de Deus, por 7 anos ela fica longe. Quando ela volta 7 anos depois, você imagina que as mansões que ela tinha tinham sido ocupadas ou não? Tinham.
os bens que alguém tinha ocupado, sim, ainda mais em época de fome. E agora ela vai ao rei. E ela podia chegar diante do rei e o rei falar assim: por que você saiu? O que eu posso fazer? Mas no exato momento que ela estava chegando diante do rei, Deus tinha feito Geazi falar em favor dela. Versículo 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. No exato momento. Volta por favor, Gustavo. É o versículo 5 ainda. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. Diga amém. Verso 6. O rei interrogou a mulher e ela contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial ao qual disse: faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas das terras de Judim que deixou o país até agora. Deixa eu te falar algo. Quantos aqui precisam de um milagre? Quantos aqui precisam de uma restauração, de uma restituição? Quando você precisa de um milagre, o que você faz? Você começa a orar. Hoje, no início do culto, a gente estava no louvor, veio um rapaz falar comigo, com lágrima no olho, falou assim: pastor, eu preciso conversar com você, vamos ali fora. E aí ele falou assim: o filho da moça que trabalha na minha casa teve um câncer, está desenganado pelos médicos, e não há nada mais que a medicina possa fazer. Eu falei: não há nada mais que a medicina pode fazer, mas sempre há o que Jesus pode fazer. Ele está acima dos médicos, acima da medicina. Nós já vimos câncer serem curados, nós já vimos AIDS ser curada. Ele pode fazer quando ele quer fazer. E nós vamos unir a nossa fé. E nós começamos a orar. E isso é oração. Oração é você levar a sua casa ao rei. Mas agora eu quero trazer para você o que é oração com fé. Porque a oração com fé é você crer que existe um Geazi falando já a teu respeito a Deus. Porque é isso que o nosso sumo sacerdote está fazendo. Quando nós estamos indo orar, nós não chegamos ao céu ou diante da presença de Deus como alguém desconhecido. Quando a gente chega lá, Jesus está falando: esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel, Pai. Eu conheço ele, eu sei as lutas dele, eu sei as dificuldades dele. Deus, eu tenho falado para o Senhor dele porque eu amo ele. E aí a nossa petição agora não vai na força do que a gente pode fazer. A nossa petição vai na força da intercessão que o nosso sumo sacerdote faz. Então imagina a gente tendo que se apresentar a Deus, tendo que justificar a Deus por que a gente merece alguma coisa. Então quando a gente vai chegando, imagina a mulher pensando: o que eu vou fazer agora? Como é que esse rei vai, como é que eu vou dizer por que eu saí? O que vai ser? Mas quando ela chega a Geazi dizendo assim: ei Deus, ou ei rei, há algo sobre a vida dessa mulher. E quando nós chegamos diante de Deus, mesmo sem saber o que falar, Jesus fala por nós. Jesus está falando por nós. Nós temos que ter essa confiança para adentrar neste lugar. Então, há um Deus, há um sumo sacerdote, há um rei, há um príncipe, há Jesus que fala a nosso favor. Amém? Então, a segunda coisa a primeira é, ele fala a nosso favor. A segunda é que ele adentrou os céus. O sumo sacerdote adentrava um lugar santo. Jesus adentrou o céu. Agora, quero que você lembre algo. Se o sumo sacerdote, a gente já falou disso hoje, ele entrasse no santíssimo lugar, sem estar puro, o que acontecia com ele? Ele morria. Se ele não morresse, era sinal de favor para o povo. Agora, qual era a preparação dele? A preparação dele era pegar animais que eram puros, né? Tinham que sacrificar esses animais, pegar o sangue do animal. Tem todo um ritual para quê? Para que através do sangue do animal ele se tornasse puro. Agora, Jesus, o nosso sumo sacerdote, a Bíblia fala que ele não adentrou no lugar santíssimo, ele adentrou aonde? Os céus. Hein? Eu vou deixar esse ponto por último. Eu quero falar de outra coisa antes, posso? Porque nossa fé tem que estar ancorada, baseada na presença de Deus. Hebreus, capítulo 6, capítulo 5, versículo 10. Porque em ano a ano o sacerdote mudava. Todo ano eles tinham uma dificuldade de crer se eles seriam aceitos ou não. Todo ano eles pensavam: será que Deus vai me aceitar? Será que aquilo que eu fiz é suficiente? Então eles viviam em uma constante inabilidade diante de Deus, uma constante falta de algo. Agora, Hebreus capítulo 5, versículo 10 fala o seguinte: sendo por Deus, Jesus, chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Fala, o que é Melquisedeque? Então o nosso sumo sacerdote, ele não foi chamado segundo a ordem de Arão. Ele foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus capítulo 7, versículo 4. Vamos ler um pouquinho disso. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Porque o autor de Hebreus ele vai explicar quem é Melquisedeque, ele vai explicar quem é Abraão, ele vai trazer a ideia de quem é o seu sumo sacerdote. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 4 fala o seguinte: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Pensa comigo. Alguém já ouviu falar de Abraão? Quem nunca ouviu falar de Abraão? Fala assim, nunca ouviu falar desse Abraão. Tem alguém? Você nunca ouviu, eu vou cantar uma música que você vai lembrar. Fala assim, pai Abraão, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Alguém já ouviu essa música? Eu acho que de todos os brasileiros, o apóstolo era o único que nunca tinha ouvido. No primeiro ele falou, nunca ouvi essa música, e todo mundo teve que cantar de novo, né? Aí tinha mão direita, né? Braço esquerdo, sei lá como é que era. Você também, pai Abraão. Então, até no Brasil a gente conhece Abraão. Por que a gente conhece Abraão? Porque ele foi o pai da fé. E todos aqueles que creem, de alguma forma, se tornam também filhos de Abraão. Né? Herdeiros da mesma promessa de Abraão. Então o povo de Israel olhava para Abraão e dizia assim, uau, Abraão, cara, Abraão é o cara. Abraão é aquele que saiu de Ur dos Caldeus. Abraão é o nosso grande patriarca. Abraão, e agora vem o autor de Hebreus e começa a desconstruir isso. Porque ele está dizendo assim, considera agora quão grande é o sumo sacerdote daquele que crê. Considera agora quão grandes promessas eles têm. Por quê? Porque o Melquisedeque era tão grande que até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Vamos continuar lendo o versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem os sacerdócios têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Deixa eu explicar, senão você não vai entender. Na antiga aliança, a aliança dada a Moisés, quem recebia os dízimos eram os sacerdotes que vinham de Levi, que eram da tribo de Levi, filhos de Arão. Então o que acontece? Eles recebiam os dízimos. Agora, o que o autor de Hebreus está dizendo? Gente, isso é poderoso demais. Ele está dizendo assim, aquele que recebia os dízimos, quando viu o Melquisedeque, deu os dízimos na pessoa de Abraão. Então, o sacerdócio todo da antiga aliança é inferior a quem Melquisedeque era. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é, Jesus é maior que Abraão. Ele está dizendo, Jesus é maior que Israel. Ele está dizendo, Jesus é maior do que as antigas promessas. Jesus é alguém que não teve nem início de dias, nem fim de dias. Ele é o alfa e o ômega. Então, dentro dessa perspectiva, ele fala assim, Abraão viu e dizimou. Vamos continuar lendo, versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, o abençoou ao que tinha as promessas. Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Vamos ver o verso 8, sabe qual é? E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. É ou não? Ali, porém, os recebe aquele que se testifica que vive. Olha que coisa interessante. Jesus, muito obrigado, Deus, que o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Abraão, que foi o pai de tudo que aconteceu, ele olha para Melquisedeque e ele dizima. Ele entrega a 10ª parte. Foi a primeira vez que o dízimo apareceu na Bíblia. O dízimo nunca foi pedido. Melquisedeque nunca falou assim, dizima. Melquisedeque nunca pediu nada. Abraão viu e dizimou. Agora eu quero te perguntar, o que foi que Melquisedeque apresentou para Abraão? Quais foram os elementos que Melquisedeque levou até Abraão? Alguém sabe? Pão e vinho. Então Melquisedeque, sem palavras, estava mostrando para Abraão o futuro. Melquisedeque estava dizendo assim, Abraão, um dia vai vir um homem que vai ser o vinho e que vai ser o pão. Um dia vai vir um homem que vai ter a sua carne partida por amor a eles. Um dia vai vir um homem que vai ser a plenitude de todas as coisas. Abraão vê essa simbologia e ele fala, debaixo dessa obra de nova aliança, de bênção, eu posso entregar. Dr. Hiles é um pregador americano, vai estar com a gente no aniversário da igreja em julho. E ele fala assim, nunca dizime uma igreja que prega a lei. Fala, nunca. Porque o verdadeiro dízimo não é entregue à lei, o verdadeiro dízimo é entregue àquele que vive.
Você congrega uma igreja, certifica que está sendo pregada a nova aliança. Por quê? Porque aí você vai dizimar e o dízimo não vai parar no lugar que recebe. Você vai dizimar na igreja e quem vai receber é o sumo sacerdote. Aqui, homens que recebem, mas ali, aquele que se testifica, que vive. Vale um aplauso, Senhor Jesus? Isso é tão legal. Isso é tão legal. Abre, por favor, comigo, Adriano. João capítulo 8, versículo 56. Porque Jesus está na terra agora. Aquele mesmo Jesus que foi apresentado a Abraão. Aleluia. Ah, glória a Deus. O mesmo Jesus. E os judeus estão bravos com ele. Dizendo, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Por quê? Porque Abraão era tipo o topo da pirâmide. Dá pra entender isso? Então, quando eles traziam Abraão, todo mundo se calava. Porque quem pode ser justo? A Bíblia fala que Deus justificou Abraão por fé. Então, Abraão era o cara. E aí eles vêm falar com Jesus e falam assim, por acaso você é maior que Abraão? Olha o que Jesus fala. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Agora, quando foi que Abraão viu o dia do Senhor? Quando Melquisedeque apresentou pão e vinho. Quando Melquisedeque falou assim, ei, vai vir um homem que vai ser a saída da vida deles. Vai vir um homem que vai ser a salvação. Vai vir um homem que vai ser a redenção. Então, quando Abraão vê o dia do Senhor, ele se alegra. E é por isso que as boas novas trazem alegria. Porque sempre que você vê Jesus, seu coração se alegra. E porque ele se alegrou, ele pôde participar. Vale um amém? Então esse Melquisedeque, ele é extremamente importante, porque o Melquisedeque, ele é um homem que não tem nem início de dias, nem fim de dias. Lembra que eu falei no início, se você tivesse um sumo sacerdote muito bom, você tinha que se preocupar porque um dia ele ia morrer e os filhos dele iam assumir. Agora, o sumo sacerdote entrava uma vez no Santíssimo Lugar, uma vez por ano. Se ele fosse bom, vivo, fosse mal, morreu. Agora Jesus se apresentou uma vez nos céus. E uma vez que ele se apresentou, a palavra fala que ele não se apresentou com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Ele não entra na presença de Deus carregando o sangue de ovelhas, ele entra na presença de Deus carregando o seu próprio sangue. E você entende que quando Jesus se apresenta, por ele ter tomado o meu e o seu pecado, ele morre na cruz? Ele morreu. Foi ou não foi? O nosso sumo sacerdote passou pela morte. E a expectativa, eu creio, de todos os anjos, de todo o reino espiritual era assim, se ele morreu, a esperança acabou. Mas ao terceiro dia, a minha Bíblia fala que a pedra rolou. Ao terceiro dia, a morte não pôde deter o nosso sumo sacerdote. Ao terceiro dia, o pecado não pôde reter a santidade. E a pedra rola, e Jesus sai de dentro do túmulo. E quando ele sai de dentro do túmulo, ele agora conquista não mais uma salvação anual, mas uma salvação eterna. Ele agora conquista não mais bênçãos que se renovam de ano em ano, mas uma bênção eterna. Então ele sai do túmulo dizendo, eu sou o verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer? Que os meus dias não têm início e não têm fim. Seus filhos serão abençoados. Seus netos serão abençoados. Seus bisnetos serão abençoados. Porque agora nós não estamos dependendo da vida do pastor, diz amém. Imagina quão triste a gente seria se a nossa vida dependesse do pastor. Sabia que eu já vi homens ungidos, verdadeiros heróis na fé, que tiveram um ano ruim, caíram, fizeram tudo errado, alguns deixaram até a própria fé. Imagina se a gente dependesse deles. Agora o que o autor de Hebreus está dizendo é, Deus levantou pastores, apóstolos, bispos para cuidar de vocês, mas nenhum deles é o sumo sacerdote. O vosso sumo sacerdote vive eternamente. Ele está constantemente apresentando coisas a favor de vocês. Posso ouvir um amém? Ele está constantemente mostrando coisas para que vocês possam ser abençoados. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Fala assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler todos juntos. Porque nos convinha, na minha versão fala, porque nós tínhamos necessidade de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, amém? Verso 27. Que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Aleluia. Ele está dizendo, a figura daquele sumo sacerdote que aparecia ano a ano, ali, tendo que entrar dentro de toda uma preparação, foi removido e entrou o sumo sacerdote verdadeiro, que se apresentou de uma vez por todas.
Quando se ofereceu o quê? A si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo do 11 a 15. Quando Cristo veio, mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, verso 12, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido, diga aí, uma eterna redenção. Sabe, querido, a sua vida está segura. A sua vida está dentro de uma eterna redenção. Se você crê em Cristo Jesus, o seu sumo sacerdote venceu. Fala para quem está perto de você assim, o meu sumo sacerdote venceu. Verso 13 fala o seguinte: porque se a aspersão de sangue de bodes, de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, o que ele está dizendo? Se antigamente o homem era purificado por causa do sangue de um cordeiro. Alguém já foi numa churrascaria e comeu costelinha de cordeiro? Alguém já viu as ovelhinhas tranquilas, indefesas, né? Se aqueles animaizinhos, quando mortos, o sangue deles purificava os homens. Era isso que acontecia? Agora olha o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então, se tudo aquilo era uma simbologia que santificava, hoje, querido, querida, sobre a sua vida há um sangue que fala, há um sangue que clama. Quando você entra na presença de Deus, você não está entrando desprotegido, você está entrando tomado pelo sangue de Jesus. É por isso que João, nas suas cartas, fala assim, que nós fomos purificados pelo sangue. Esse fomos purificados pelo sangue, no grego significa, vocês continuam sendo purificados pelo sangue. Tem alguém aí sendo purificado pelo sangue? Então a confiança que aquele povo tinha de se achegar a Deus dependia de um sumo sacerdote. Dependia de um homem que variava o humor, de um homem que tinha filhos. Agora, o autor de Hebreus está dizendo, você se achega a Deus não por um homem que morre ou que passa, mas por aquele que vive. Você se chega a Deus não crendo no sangue de animais, mas no sangue daquele que se entregou e a tudo purificou. E para finalizar, o último versículo que eu quero ler. Está em Hebreus capítulo 10. Do versículo 11. Vamos do 11 até... Obrigado, Jorge. Nós estávamos com saudade. Eu falei isso no primeiro culto, agora eu vou falar no segundo. O louvor com o teclado é outra coisa, meu irmão. Vamos do versículo 8, Gustavo, pode ser? Versículo 8. Tendo dito acima, Jesus falando, sacrifício e ofertas de holocaustos e ablações pelo pecado não quiseste, nem nele deleitaste, os quais são oferecidos segundo a lei. Verso 9. Agora disse, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Querido, você crê no que está sendo dito hoje, você vai acreditar que quando você ora, Jesus está orando com você. Você vai acreditar que quando você chega diante de Deus, Jesus já está falando de você. Sabe quando você vai a um lugar e as pessoas estavam falando de você? E aí falam assim, estavam falando de você. Aí você fala, bem ou mal? Porque se estiverem falando mal de você, como está o clima daquele lugar quando você chega? Pesado. Você não sabe nem como é que faz. Rapaz, eu sei que estavam falando uma coisa ruim, porque está todo mundo de cara fechada, ninguém quer... Mas se estavam falando bem, como é que está o clima? Sorriso. Estavam falando tão bem de você, que bom que você chegou. E agora nós temos um sumo sacerdote que está falando a nosso favor. Durante muito tempo, foi pregado um Jesus que era contra as pessoas. Foi pregado um Jesus que era assim, ó. Jesus está vendo. No culto eu contei uma piada engraçadíssima. Vai rolar de rir.
Um ladrão na casa, tá roubando a casa, tem um papagaio. O papagaio fala pra ele assim: Jesus tá vendo. O ladrão toma aquele susto: que isso, rapaz? Quem é que tá me vendo? Aí o ladrão não vê ninguém e continua o papagaio: Jesus tá vendo. Na terceira vez o ladrão vê o papagaio: ah, é você, papagaio, eu não tenho medo desse Jesus pequenininho não. Aí o papagaio: eu sou o Judas. Jesus é o pitbull que tá ali. E a gente apresentava Jesus, tipo assim: rapaz, Jesus quer te matar, é melhor você se arrepender porque ele quer te matar. Olha, ele tá com a espada na mão, ou você toma, você vai. E aí as pessoas tinham medo de se aproximar de Deus. A gente criou uma igreja que só chora. Perdão, 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 glória a Deus. Só que o que a Bíblia está dizendo em Hebreus é o contrário. A Bíblia está dizendo em Hebreus que ele não veio para nos perseguir, está dizendo que ele veio a nosso favor. Está dizendo que ele foi feito sumo sacerdote a nosso favor. Quer dizer que quando eu entro nos céus, ele me dá o sangue dele sobre a minha vida para eu ter confiança. Vamos continuar a leitura que fala no versículo 10. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Onde estão os santos deste lugar? Você foi santificado. 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Sabe? Nasci num lar cristão, minha família fez tudo para me abençoar. Só que até os meus 26 anos de idade eu vivia como um judeu antigamente vivia, com a constante consciência contaminada. Eu não conseguia acreditar que eu era santo, porque eu não entendia esse versículo. Mas havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Sabe o que significa? Jesus não está guerreando para te santificar, ele já te santificou. Sabe o que significa? Que você só precisa tomar posse da natureza que ele abriu para você, dizendo assim: eu sou santo. Para continuar ensinando sobre esse assunto, não quer dizer que você não cometa atos errados. Você pode ser santo e ter atitude pecaminosa, sim ou não? Mas a natureza que ele te deu de santidade nunca mais vai mudar. Então a Bíblia fala que ele se assentou. O se assentar significa o seguinte: que a obra terminou. Só se assenta quem acabou a obra. Então ele está dizendo assim: ele se ofereceu como sacrifício dos seus pecados, ele se assentou para sempre à direita de Deus. Só para você ficar feliz, abre rápido, Adriano, Efésios 2:6. Ressuscita, purifica os nossos pecados e assenta. Efésios 2:6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com ele nos fez o quê? Assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ah, meu Deus, isso é tão poderoso, que essa é a realidade que você tem espiritualmente. Não só ele ressuscitou, mas ele te fez ressuscitar com ele. Não só ele se assentou, como ele falou: agora você vai sentar aqui do meu lado e a gente vai reinar em vida. Volta rápido para Hebreus, Adriano, no versículo que a gente tinha parado. Vai ganhar um aumento depois de hoje, meu filho. Daí por diante, esperando. Olha o que Jesus está fazendo agora. Esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrada ou escabelo de seus pés. Jesus venceu, ele se assentou e agora ele está esperando a vitória da igreja. Está esperando a sua vitória e a minha vitória. Ele está do nosso lado, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Por isso que, se eu não me engano, Romanos fala que todas as coisas cooperam. É Romanos? Para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, por fim, queridos, a última passagem do nosso sumo sacerdote. Fala em Hebreus capítulo 6, 19 e 20. Hebreus 6, 19 e 20. Esperança tem esperança. Quero declarar sobre a sua vida hoje, por onde você passava. Porque você teve a sua vida, o seu ele fala: esperança, a qual temos como âncora da alma, segura e firme,
penetra até o interior do véu. Sabe, a âncora da sua alma não pode ser carros, bebida, casas, riquezas, família, trabalho, emprego, porque tudo isso é passageiro. O autor de Hebreus está dizendo, essa esperança nós temos como âncora da alma, como a firmeza da nossa vida, é isso, não pode ser outra coisa. Versículo 20. Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para... Até quando, gente? Para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que ele está dizendo? É essa âncora, é essa esperança, é essa fé que sustenta as nossas vidas. Não é quanto nós temos, ou o que nós temos, ou até mesmo o que Deus nos deu. A âncora que sustenta a nossa alma é saber que Jesus venceu. É saber que Ele era a realidade de tudo que aconteceu na antiga aliança. É saber que Ele é o nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão, da nossa fé. É saber que hoje, quando a gente se achega diante de Deus, Jesus já está lá. Jesus já está lá. Assim como Geazi estava praticamente esperando a tsunamita, dizendo, eu estou falando dele. Quando você começa a orar e entra na presença de Deus, Jesus fala assim, ei papai, eu estava falando dele. Eu estava falando do que eu ia mudar em Brasília através da vida dele. Ei pai, esses são os sonhos, sabe? E o autor de Hebreus fala o quê? Que o sacerdote ele tinha que se identificar. Tinha que saber o que a gente está vivendo. Jesus é tão lindo que ele falou, para eu ser o verdadeiro sumo sacerdote, eu vou virar um homem. Eu vou nascer de Maria. Eu vou comer, eu vou passar fome, eu vou chorar a morte de Lázaro, eu vou saber o que o homem vive, porque quando eles chegarem em frangalhos diante da presença de Deus, eu vou falar assim, eu sei o que é isso. 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 E é por isso que ele fala, nós temos que ter essa confiança. Porque essa confiança, quando os dias ficam ruins, faz você correr para Deus e não de Deus. Mas você saber assim, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Depende de quem é o meu. Quem é o homem que pode falar? Quem é o homem que pode tomar? O povo de Israel, eles não olhavam para si, eles olhavam o sumo sacerdote, que era a esperança deles. E aí Paulo, sei lá, o autor de Hebreus está dizendo o quê? Olha para Jesus. Porque se esse sumo sacerdote for aceito, vocês não terão favor por um ano, não. É favor para sempre. E aí você vai vivendo dizendo assim, favor sobre a minha casa, favor sobre o meu casamento, a favor sobre a minha família, a favor sobre meus negócios, a favor sobre o meu emprego, a favor sobre a minha saúde. Por quê? Porque não é o quão bom eu posso ser, é quão bom o meu representante é, e ele é a segunda ordem de Melquisedeque, ele não tem nem início nem fim de dias, ele é para sempre o mesmo, ele é aceito diante de Deus, e se ele é aceito, eu sou também. E se ele fez a obra e se assentou, posso me assentar com ele, reinar. Sobre a sua vida o vício não vai reinar. Sobre os nossos jovens as drogas não vão reinar. A prostituição não vai reinar. Porque quando Jesus começa a reinar, as outras coisas precisam se inclinar. E ele está mostrando para o povo hebreu, esse homem chamado Jesus, é a realidade do que nós vivemos durante 4.000 homens, 4.000 anos. Ele, Jesus, é a realidade não só de Israel, mas das nações. Igreja, eu creio, todo o meu coração. Momento de convergência para a gente agora. Deus sonhou algo com o Brasil. Deus falou assim, eu vou levantar um povo lá. Deus sonhou algo com a sua família. E Deus falou assim, eu vou levantar uma pessoa. Sabe? Deus está no caminho dele para realizar algo grande. E a gente está gritando aqui de baixo, nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis, sabe? É que nem o cego Bartimeu. Jesus estava passando por ali aquela hora. Se ele não gritasse, se ele não pedisse, ele ficasse cego a vida inteira. Quando ele viu Jesus, ele falou, não estou nem aí. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra-se de mim. O povo, cala a boca. Ele não cala não. Cala não, porque eu estou sentindo algo dentro de mim que eu me digo que eu estou dizendo que é hora de gritar. Ele gritou e naquele momento foi curado. Eu sinto o povo de Deus. Deus tem aumentado a nossa para que nós possamos para o mundo imagem real de que para que nós possamos ter essa vida falada hoje na palavra de ofertas, onde nós não vivemos mais para você tem achado do mundo,
sacerdote, ou de um sacerdote como esse, casamentos precisam de pessoas precisam de cura. Países, nações, dois, onde a vida humana perdeu o valor, está novamente levantando um povo que entra com confiança, tem a âncora da alma firme para dizer: o meu sumo sacerdote. O sacerdote é aceito, nós somos. Coloque-se de pé no seu lugar. Quero orar por você hoje no primeiro culto. A irmã Helena, que é uma anciã da igreja, ela falou que teve uma visão, e na adoração final, quando as pessoas levantavam as mãos, Jesus ia tocando de mão em mão, de mão em mão. E agora nesse louvor, quero que você feche os seus olhos, que você tenha a consciência de que você jamais podia se achegar diante de Deus pelos seus próprios feitos, pela sua própria força. Você seria rejeitado, você morreria pela presença dele, mas aí Jesus cobriu você com o sangue dele. Aí Jesus perdoou os seus pecados, aí ele te abraçou, e aí ele falou assim: eu vou ser o seu representante. O que você não conseguir falar, eu vou falar. As lágrimas que você não conseguir chorar, eu vou chorar por você. Eu vou ser o mediador que Jó orou, dizendo: oxalá tivesse um mediador entre nós e Deus. E aí Jesus se coloca nessa posição. E agora, independentemente do que você esteja vivendo, quero declarar que ele tem um sonho para a sua vida. A sua vida vale a pena. Você tem valor, dons. Eu quero te convidar hoje a ir até a presença de Deus, do seu jeito, da sua maneira, para que você possa experimentar esse novo e vivo caminho que foi aberto. Feche seus olhos, comece a orar. Comece a olhar para Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, o sumo sacerdote da nossa confissão, o nosso representante.
perdão neste lugar. E eu quero convidar aqui à frente você que hoje sentiu assim: eu preciso entender mais sobre esse sumo sacerdote. Eu preciso ter todos os meus pecados perdoados. Eu preciso de um novo início. Eu quero entender mais a Deus. Eu quero entrar neste lugar que Ele preparou para mim, neste lugar onde bens são restituídos, onde eu posso novamente estar diante de Deus. Eu quero pedir, se essa pessoa é você, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, não deixa nada te deter. Porque Deus quer mudar os ciclos da sua vida hoje. Se você deseja um toque dEle, se você deseja novamente ser trazido para próximo do coração do Pai, olha para o seu representante, vem aqui à frente agora. Ele venceu. Há perdão infinito na presença dEle. Há curas, há sinais. Esses que vieram aqui à frente, há um perdão que flui de Jesus, de uma vez por todas, pecados perdoados, pecados no passado, no presente e no futuro, um sangue que fala mais alto. Eu oro, Jesus, para que estes que vieram, Deus, possam ser totalmente tocados, curados, santificados, reanimados, que haja um novo início, um novo caminho, no nome poderoso de Jesus Cristo agora. Que o trabalho de Jesus na cruz seja inaugurado de uma forma radical, firme, na vida de cada um deles, que eles possam viver o melhor tempo, no nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor.